gente é parecido e a minha voz não é para ser assim. Eu tô rouco mesmo de gritar com as crianças, de abençoar as crianças. E eu fiquei mal da garganta. Então, eu continuo, mas né, dá uma credibilidade, como eu disse, o charme. Mas é uma alegria estar aqui essa noite. Aquele encontro que a gente teve no ano passado foi muito especial. E eu acredito que desde lá foi plantada uma sementinha. E quando eu cheguei aqui hoje, eu lembrei um pouco de como foi aquele dia. E enchi meu coração de alegria quando comecei a ver os irmãos e quando começou a palavra. Porque quando a gente chega na presença de Deus, chega numa congregação e tu pode ver na cara das pessoas que elas estão aqui porque estão buscando alguma coisa, a gente encontra esperança. Assim como um mendigo, ele corre atrás de um pão, quando a gente chega na presença de Deus e encontra esse pão, a gente não quer mais nada. Então, meu coração se encheu de alegria estar na igreja essa noite, estar com irmãos que eu não tenho tanto contato, tanto convívio, menos o Benhur, né? Que a gente se vê quase todo dia aí, mas que Deus tem uma obra tremenda e grandiosa para fazer. Amém? Eu vou inverter um pouco o jeito que eu vou falar. Eu queria mostrar uma imagem para vocês. Não sei se ela rodou aí. Olha aí. Esse é o meu grande milagre. Então, vou apresentar para vocês. No centro, a pessoa mais linda do universo, né? Tá gravando ou não? Se puder gravar e mandar para ela. A Renata, ó, a minha irmã ali vai fazer a moral. Espera aí. A mulher mais linda do mundo. A Renata ali. Daí, então, por ordem do rebanho. Na esquerda, o Benjamin, né, que tem 9. Aqui na direita, o Timóteo, que hoje veio comigo, meu fiel escudeiro, de 7. O João, que está fazendo o passinho aqui, de 4. O Isaac, que está com uma cara de que não fez nada, mas fez muita coisa naquele casamento, tem 3. E a princesinha Sofia, que tem 1. E aí é um milagre na nossa casa. Eu resolvo apresentar a família porque não existe maior plano e projeto que Deus fez na terra, a não ser a família. E a igreja é a união de várias famílias. Então, quando eu vou em algum lugar falar sobre o café, falar sobre o nosso trabalho, eu não consigo iniciar qualquer conversa sem falar da minha vida, o que acontece. E para cada dia da semana tem uma pessoa lá em casa. Então, é muito intenso o que acontece, né? Então, muitas vezes eu chego no trabalho, parece que já aconteceu 365 dias em apenas uma manhã. Desde um abrir a cabeça, se lanhar no chão, o outro botar um Homem-Aranha dentro do vaso e transbordar o vaso, o cachorro entrar dentro de... Aí tem um cachorro ainda, esqueci de falar isso aí, um Golden. Mas ele é o mais convertido, não, é o mais convertido não. Ele é um dos mais obedientes lá de casa. Peter Parker, o nome dele. E então acontecem muitas coisas antes de sair de casa. Então imagina, tu tens que ir para a empresa, né? Muita coisa depende de ti. Nós estamos lá criando um monte de coisa, né? No Brasil, empresa é sinônimo de sobrevivência. Então a gente está sempre sobrevivendo a próxima semana, tentando entender o que Deus tem para nós. Mas antes de sair de casa já aconteceu muita coisa. Então nesse meu caminho, muitas vezes de moto ou de carro, é o meu momento de colocar o meu relógio de novo, né? No modo correto para falar, Senhor, o que tu tens agora, né? O que tu tem para falar comigo, para falar com esse povo? Então eu falo para vocês assim, de alguém que tem experimentado nos últimos anos. Eu estou há 12 anos casado. Não grava isso que eu não tenho certeza se é 12 e 13. Não, 12 anos casado, 14 anos namorando, né? E eu tenho visto todos os dias a bondade de Deus.
em tempos difíceis, em tempos um pouco mais tranquilos, mas a bondade de Deus, ela nos persegue. Estar aqui hoje à noite compartilhando com vocês, eu reflito essa bondade. Eu coloquei um pouco do título, como eu descreveria a minha relação com Jesus hoje. Se alguém pudesse te perguntar, sentar no teu lado agora e falasse, cara, como que é a tua relação com Jesus hoje? Será que tu pensaria em anos atrás que tu tinha uma relação com Jesus maravilhosa, tu acordava de manhã, independente da tempestade que enfrenta o teu dia, ou aonde tu estás, no momento mais tranquilo, e tu te lembra só do passado, de um relacionamento que tu tinha que era bom, que tu acordava de manhã, buscava, pensava no Senhor o dia inteiro, Pai, o que tu quer fazer? Estou aqui à tua disposição. Será que era um relacionamento que tu lembra só antigo como era antes, no teu primeiro amor? Ou realmente está fervendo aqui dentro do teu coração? Tu conta as horas para poder ter o teu devocional com o Pai? Como está a tua relação com Deus? E quando eu comecei a pensar nesse tipo de pergunta, mudou a minha vida. Porque eu parei de pensar em momentos que eu tive específicos com Deus, que foram maravilhosos, para ter todos os dias com o Pai uma novidade de vida. Então eu quero te fazer essa pergunta, que tu reflita agora, nesse momento que nós vamos falar. A palavra fala em João 14, 23. Fala assim. Esse barulho é maravilhoso, né? Quando tu vê que tem umas folhas assim, né? O crente raiz. Deus abençoe os tecnológicos aí. Tem que ter os dois, né? Se falta bateria, tu vai pro, né? E ambos. João 14, 23 fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Para mim é um versículo que diz tudo. Porque, ao mesmo tempo, se a gente pega o início, claro que teve homens de Deus que falaram palavras maravilhosas, mas quando diz Jesus disse, a gente para tudo, certo? E ele fala, se alguém me ama, não é um amor apenas de um pai, de uma mãe, de um namorado, de uma namorada, de um filho, não tem uma seleção específica, é se alguém, ou seja, qualquer um. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí quando eu trouxe essa pergunta, como eu descreveria o meu amor por Jesus no dia de hoje, eu vi que o meu amor por Ele, eu estava naquele momento com um tanque da gasolina pela metade. Eu até poderia andar alguns quilômetros ainda, mas logo em seguida iria faltar. E eu precisaria encher esse tanque. E muitas vezes eu enchia esse tanque com coisas alheias, com um podcast, com uma palavra de outra pessoa, e eu terceirizava a minha fé. Quando eu entendi que eu não podia terceirizar minha fé, a minha vida mudou. Cresci num lar cristão, meu pai já está no pastoreio há mais de 50 anos, eu tenho 37. Então eu cresci num ambiente onde toda manhã que eu acordava, eu me lembrava de duas coisas. Meu pai no escritório, sentado com a perna assim, tomando um chimarrão e a palavra. Todas as manhãs. Pode ser férias, pode ser inverno, verão. Ele estava fazendo a mesma coisa, toda manhã. E eu percebia dentro disso, olhando assim, Senhor, a minha fé está sendo terceirizada? Será que a minha fé é porque os meus amigos me perguntam como eu estou e eu preciso responder que eu estou bem, então eu dou uma regulada na lenta? Ou a minha fé realmente ela está queimando dentro da minha pele, dentro dos meus ossos, o amor pela palavra? Eu comecei a questionar isso e eu vi que eu precisava um pouco mais de revelação. Quero te trazer um conforto no teu coração, que essa palavra não é uma palavra de acusação, ela é uma palavra de libertação. Porque essa noite nós vamos sair daqui tendo uma revelação um pouco maior de que o Senhor, Ele arde por ciúmes, Ele está na ponta da cadeira, Ele está com um banquete pronto, um brunch maravilhoso,
e esperando para ter comunhão contigo. Já imaginou isso? É como se todos os meus filhos ficassem na porta de casa, esperando eu abrir a casa, e eles têm a chave e eles não entram. Eles passam dias esperando, ficam passando na frente, na lateral da casa, mas dentro da casa eu separei uma comida maravilhosa, num ambiente bom, num ambiente seguro, um ambiente de paz, um ambiente de construção, de não destruição. Mas depende dos meus filhos abrirem a porta da casa. Se eles tiverem essa revelação ou experimentarem uma vez só, eles nunca mais vão ficar no lado de fora. Vocês concordam? Dentro disso, eu sempre observei os casais de apaixonados nesse tipo de relacionamento. Tem alguém aqui que se comprometeu recente, que acabou de se apaixonar, assim, que está namorando, algum jovem? Tem alguém aqui? Já está todo mundo casado. Mas que igreja madura. Não? Tem alguém? Tem bastante jovem. Então, me diz o nome de um assim que dá para ver no olhar dele que ele é muito apaixonado, que está aqui essa noite. O Mateus e a Andressa. Você já viu onde eles estão aqui? Não. Olha ali, ó. Dá para ver. Olha a luz de Cristo. Meu Senhor. Dá para ver na... o Mateus é o da recepção, ele que me deu... É óbvio que ele estava apaixonado. Cara, ele me deu um oi assim com a mão assim suada, assim, o cara, né, cheio do calor, do amor. Não dá para ver nos olhos do Mateus que o cara tá... Ele não precisa ter R$1 no bolso. Mas em nome de Jesus, profetizo muitos reais no teu bolso. Mas o coração dele transborda pelo olhar. De paixão, de amor. Alguém precisa perguntar para o Mateus se ele está apaixonado? Não. Já pensou que é similar a alguém que caminha com Deus? Por quê? Quando uma pessoa está apaixonada pelo Senhor, ele conta as horas para estar na presença de Deus, ele chega na presença de Deus, né? Ele entra naquela máquina de lavar, é transformado e ele sai dali com o seu rosto transformado. É impossível, matematicamente, alguém que chegou na presença de Deus e depositou todas as suas ferramentas, se esvaziou, não sair transformado. No teu primeiro choro na presença de Deus, tu já sai completamente transformado. Esse jovem Mateus, o Pedro, olha aí, só nome bíblico, misericórdia. Qual? Daniel. Que loucura. É mais nome, né? Eu pensei para meus filhos, não tem esses nomes aí. Acho que pode ser. Mas o nosso coração, a nossa alegria quando amamos o Senhor, amamos sua palavra, transforma o nosso rosto. E se eu amo Jesus, eu obedeço a sua palavra. Vocês concordam? Porque, vamos dizer, lá em casa é assim, ó, quando o pai pede alguma coisa, dependendo do horário, dependendo de tudo, tem uma negociação. Ó, guris, vocês têm que lavar a louça é com vocês, e aquela louça gigante, né? Porque se todo mundo decidir comer, é uma louça para um exército. Eles já fazem assim, pai, mas assim, ó, se vocês lavarem a louça, o pai deixa vocês jogarem um FC Mobile. Pai, não, nós estamos indo, não, nós vamos lá, não sei o que, jogar um... Não tem o videogame, o acesso sempre, né? No final de semana que eles podem jogar um pouquinho. Mas quando tem um tempero especial, parece que muda tudo. Antes era a louça, era o vilão, mas agora porque tem uma solução ali na frente, eles lavam a louça dançando. Bota o Forrest Frank ali, derrete a cozinha. Vão emocionados. Quebram metade dos pratos, mas estão servindo. É o que importa. O que nos faz chegar na presença de Deus? Será que é um benefício que nós procuramos? Será que é chegar assim, eu sei que eu tenho tanta coisa para lavar na minha vida, tanta louça para rolar, mas eu vou na tua presença porque se eu for na tua presença, talvez eu resolva os problemas que eu tenho, talvez eu resolva uma coisa que é um problema que é enorme. E Deus, ele é tão misericordioso, meus irmãos, que mesmo muitas vezes com o nosso coração enganoso que é, ele nos abençoa.
Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos ensina. Amém? Quando a gente está, como Mateus e Andressa, apaixonados, eu não sei porque eu entrei nesse assunto agora, mas ele está me martelando na cabeça, tá, Mateus? Depois tu ganha um café lá com a gente troca uma ideia. Bah, agora ele vai namorar. Tá apaixonado, tá? Mas tu foi lá hoje, cara, para. Inclusive, a gente tem que falar uma coisa, ó. Deus está nos levantando para ir nas igrejas. Eu vou falar uma coisa. Esse negócio de jejum, de café, não é de Deus. Vocês podem jejuar o que vocês quiserem, mas eu não vi na palavra escrita jejum de café. Vocês já viram? Isso aí é heresia. Hã? Tu não jejua café. Aí é o homem que transparece a glória de Cristo. Brincadeira, se Deus está te mandando, pode jejuar, irmão. Mas eu me lembro assim de, após vir todo esse batalhão de jovens lá em casa, né, que vieram pela barriga da minha esposa, quando nós temos um tempo só nós dois, que a gente vai no vô e na vó e consegue largar as crianças ali e a gente vai sair, meu Deus do céu, a gente senta só nós dois e a gente começa a falar da vida, assim. E aí o olhar de apaixonado e tudo, assim, volta como se fosse antes. Olha que loucura. E a gente deixa as crianças ali e quando a gente já está no carro, a gente busca eles um mês depois, a gente está transbordando de alegria. Não, brincadeira. A gente vem para buscar eles depois, mas o nosso coração está tão feliz em saber que nós temos um tempo um com o outro, que a gente nem sabe o que a gente vai fazer, mas só de estar no carro, a gente já tem o nosso tempo de qualidade juntos e a gente começa a conversar sobre as coisas da vida. E eu penso muitas vezes a nossa vida é tão atarefada que a gente esquece de deixar as coisas de lado e dizer, Senhor Jesus, eu quero meu tempo contigo nesse carro. Fala comigo. Não é e eu quero voltar, irmãos, a trazer só antes de ir para o próximo ponto, que o alimento não é um podcast. O alimento não é uma palavra minha que vocês vão ouvir amanhã ou outro dia e vão dizer assim, eu fui suprido. Ela te ajuda a trilhar o caminho, mas o suprimento vem da tua busca, do teu pé, caminhando em direção à palavra do Senhor, os teus joelhos dobrados em oração, porque é algo que o Senhor quer falar contigo individual. E hoje, no meu dia, quando eu parei na presença de Deus para buscar mais um pouco, o Senhor me revelou coisas dentro de mim, que não tinha nada a ver com a palavra de hoje, que eu precisava urgentemente mudar. Mas o que me ajudou a parar hoje pelo compromisso que tinha à noite foi porque eu precisava estar na presença de Deus. Mas eu não quero esse gatilho para precisar ir em lugares falar da palavra de Deus e parar tudo. Eu quero ter esse desejo todos os dias. Quando a gente cantou hoje aqui, né, da presença de Deus, é mais desejável que o ouro. Imagina tu ter quilos de ouro para resolver a tua vida e teus problemas e tu desejar, não, eu quero a presença, porque aqui tem as palavras de vida eterna. E esse ouro que termina, que a traça corrói, que enferruja, na presença de Deus ela é eterna, transborda e continua a transbordar todos os dias. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, um pouquinho da minha história, que até eu chegar nesse ardente desejo de estar na presença de Deus e amar, não foi assim, por mais que eu tivesse crescido num lar cristão. Eu cresci no banco da congregação, todo Halloween, meus colegas iam com aquelas roupas de vampiro, tudo, eu ia de José do Egito, de Noé, de Abraão, de Jacó. A minha vida intensa era na presença do Senhor com meus pais, em retiros, em acampamentos. E numa dessas, eu tinha os meus 5 anos, veio um pregador da Indonésia, e foi um dos cultos que mais me impactou. Porque ele falou sobre morrer para o Cristo, e eu me lembro que eu estava assim, que nem ele, assim, dando um desenhozinho, bem feliz, e ele falou assim, porque na Indonésia, os cristãos, eles vão e dizem que não negam a Cristo, e o cara pega a metralhadora e pá. E eu, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E o cara gritava, Indonésia para Cristo, puf, e morria. Indonésia para Cristo, plum. E eu naquele encontro, eu deixava muito para ser arteiro nas reuniões da igreja, não sei porque eu tinha essa escolha. Mas quando eu chegava em casa, o bicho pegava, né? Gloriosa varinha assim, né? Cantava lá em casa.
E eu me lembro que quando eu voltei para casa, aquele encontro eu tinha assim, ó, arrepiado o cabelo. E o meu pai falou, ó, quando chegar em casa nós vamos conversar. Eu fui tremendo, né? Já cheguei no carro, né? Quando dobrava cada esquina, chegando perto de casa, eu já começava a tremer assim, né? E aí meu pai foi conversar comigo, né? E puxou a varinha bendita. A gente pode falar aqui, não tem problema, não está gravando mesmo. E quando ele foi na primeira assim para justificar o juízo, eu gritei, Porto Alegre para Cristo. Eu gritei, Porto Alegre para Cristo! Porto Alegre para Cristo! E meu pai fez assim, matou de rir, né? Timóteo, não faz isso, cara. Ó, tô de olho. E foi assim, foi espontâneo. Eu estava na reunião, né? Aprendi, mostrei que eu aprendi alguma coisa. E é engraçado porque em tantas histórias que aconteceram, eu sempre me lembro de amar a igreja e amar estar no meio dos irmãos. E essa questão de me aprofundar na palavra e querer entender da palavra foi quando eu estava com os meus 17 para 18 anos. Eu já conheço minha esposa desde os 3 anos de idade. A gente sempre foi os melhores amigos. E sempre ela foi apaixonada por mim, eu também por ela. E no meio de tudo isso, eu estava com meus ali 16 para 17 anos, eu tinha um objetivo muito grande de trabalhar numa loja de surf. Eu sempre amei o skate e o surf, para mim eram esportes que me movimentavam e eu gostava da adrenalina do esporte. E eu consegui um estágio numa loja que chamava Trópico na época, e eu estava louco para trabalhar lá, era o meu sonho, né? Eu ganhava desconto de roupa para comprar, então eu ganhava o salário num dia, comprava roupa no outro, era um caos. E aí eu me lembro que no meio de tudo isso eu comecei a conhecer um pouco da vida fora da igreja por causa dos vendedores que tinham lá. E eu comecei a me misturar com essa galera, conversar com eles, e eu decidi sair do reino por um mês. Muito radical, né? Sempre tive umas ideias meio estranhas. Assim. E aí eu falei assim, senhor, quer saber? Eu vou dar um tempo. Eu te amo a palavra, amo tudo, né? Mas eu vou ver o que está acontecendo por outro lado lá. E aí vamos ver o que dá. Descobri que eu não nasci para aquilo ali, graças a Deus. Mas no meio de tudo isso, imagina então que a minha esposa era minha melhor amiga, os acampamentos jovens, tudo, nós estávamos sempre juntos. Eu nunca falei para ela que gostava dela, porque o pai dela é um alemão com uma cara de soviético, assim que, meu Deus, vai para o outro lado. As bolitas dele verde, assim, hoje é meu sócio, né? Olha que loucura a vida. Mas, enfim, eu nunca tinha falado nada, mas eu já tinha feito um CD para ela com 16 anos, 6 músicas gravadas. Não falava o nome, mas dava para entender, assim, né? Musa do Verão. Não era o Felipe Dilon, era o primo dele. E aí, no meio de tudo isso, quando eu decidi conhecer um pouco mais, né, eu sempre achei que eu era negão, o Benhur sabe. Sempre achei que eu, tipo assim, eu sou Kinder Ovo, sou branco por fora, negro por dentro. Sempre gostei de dançar, sempre gostei de escutar Pregador Lu, Apocalipse 16, andava de skate com Discman, daí, pá, todo malandro. Né? Mais branco que o azulejo, né? E aí, dentro disso aí, eu sempre assim, né? Sempre com muitos amigos na volta e tal. Quando eu comecei a me misturar com uma galera que não era dos caminhos do Senhor, eu comecei a olhar um outro lado e comecei a sair de noite, escondido. E teve um determinado momento ali na minha vida, que foi 30 dias realmente, que numa festa que eu estava, eu entrei nesse lugar e eu estava com mais 3 jovens que também eram para ser do meio. Eu entrei, eu não tinha bebido nada, sentei na bancada e quando eu olho para trás, eu enxergo aquela festa toda em slow motion. Foi uma coisa muito louca, porque eu não tinha experimentado nada. E eu vi os jovens dançando, super devagar, e aí subia correntes nos seus braços até o topo. E lá eu enxerguei demônios com marionete, mexendo. Foi uma visão, assim, única, porque eu lembro de eu fazer assim, e olhar para um lado para o outro, e olhar de novo, e aquilo continuar e continuar. Me deu um desespero no meu coração, eu peguei a chave do carro desse meu amigo,
Entrei para o carro dele, falei, cara, eu não vou sair, eu vou ficar aqui dentro. E aí eu fiquei 3 horas dentro desse carro, esperando ele sair. Quando a gente sai, na primeira esquina, vem um outro carro e bate no nosso meio. E aí, por milagre, ninguém morreu, destruiu o carro. Mas aquela noite, eu entendi muito claro que eu não tinha nascido para aquele lugar. Eu era uma peça que tinha um outro encaixe. E eu estava tentando me ajustar no encaixe que muitos outros estavam tentando se ajustar. Eu não fui criado para aquilo. E foi muito engraçado porque todo desviado que fica um pouco fora de si, ou com uma bebida ou qualquer outra coisa, sai pregando a palavra de Deus. Eu me lembro que eu pregava a palavra de Deus toda noite. E eu falei, o que eu estou fazendo, cara? Eu estou aqui, né? Que viagem. Mas esse sentimento de não pertencer a esse lugar não deixava eu deitar no travesseiro em paz. Não me deixava descansar na presença de Deus, é óbvio, mas um descanso que só experimenta quem tem paz no coração. Passou esse tempo, eu me lembro de chamar meu pai e falei, pai, eu preciso te confessar uma coisa, aconteceu isso, aquilo. Eu fiquei chorando por 4 horas no meu quarto, meu pai ficou sentado só me olhando, não falou nada. No final ele me abraçou e disse que ia orar por mim. No outro dia ele me ajudou, mas arruinou minha vida. Ele sentou com os colegas, os pastores, companheiros dele, e como um pai que ama seu filho, contou toda a história. E depois disso ele veio assim e falou para mim, filho querido, Deus falou para tu abrir o que tu passou e o que aconteceu nesse tempo para os jovens da igreja e pedir perdão. Naquele momento me veio um senso de justiça assim, mas pai, era para tu me ajudar, né? Não para me ferrar. E eu fiquei pensando assim, Senhor Deus, eu quero me ajustar, mas eu estou me sentindo humilhado. E ainda eu percebi dentro do meu coração que ainda eu não conhecia um Deus transformador que hoje eu conheço. Eu abri as Escrituras e foi muito engraçado naquela manhã. Foi logo no outro dia eu abri as Escrituras e já li de cara o que tinha ali. Né? Parece aquela coisa que o cara abre e bota o dedo. Assim, Senhor, fala comigo hoje. Tipo isso. Eu abri, o Senhor pegou e falou comigo. E estava em Tiago escrito, aquele que não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Pá. Se o cara desceu do céu sem pecado, né? Homem perfeito, não foi poupado. Quem dirá eu, pecador, miserável, tudo que eu fiz? Entendi, Senhor. Ninguém mais precisa me falar, tu já falou. Fui para aquela reunião. Cheguei lá, foi a reunião mais cheia da América Latina. Eu não sabia que ia acontecer isso. Era casamento de uma amiga nossa da igreja. E vieram todos os meus amigos. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia. Penso que uma reunião de jovens, que normalmente tinham 300, tinham 700 jovens. Então, se era para me queimar, o Senhor preparou, vão queimar tudo. Para não ter mais nada desse piá aí que sobe. Eu me lembro de subir no púlpito e estar carregado, por mais que eu já tivesse aberto a minha vida. E o desespero que eu estava era de falar para que jovens que estivessem vivendo essa vida pudessem dar um basta, apertar um botão e dizer assim, para mim chega, eu não quero mais viver amando as coisas do mundo e caminhando talvez na presença de Deus carregado no colo por outros. E cheguei naquele encontro, né, teve o louvor, e aí veio um dos pastores, falou que eu queria subir para falar antes da palavra. Eu subi, abri meu coração, eu esvaziei toda a minha caixa d'água de choro. E aí, antes de ele falar alguma coisa, os jovens começaram a vir me abraçar e dizer que eu era perdoado. Eu saí assim, parecia que eu tinha uma mochila do exército enorme nas minhas costas. Eu fui depositado na presença de Deus. Só que nesse momento, eu olho a minha futura esposa, que antes, nesse momento, era a minha melhor amiga. Ela sai do encontro no fundo, assim, chorando. E aí eu pensei, agora já era, né? Agora eu resetei. E eu trouxe um pouco dessa história justamente para falar desse ponto, que na outra semana do casamento, a gente, antes de começar a reunião, era uma ceia, ela me chama, e ela, como um filho de um alemão, né, ela foi bem alemoa para falar comigo. Ela falou assim, olha, o que eu quero te falar? Ela estava com a
a líder dela, né, a discipuladora, eu com o meu, numa sala, e ela fala assim, ó, eu quero que tu não me procure mais, que tu não me olhe no olho, que tu não fale mais comigo, tá bom? E aí eu, nossa, Tramontina, né? Depois eu fiquei sabendo, depois dos anos, que ela falou assim, ó, se eu tentasse falar alguma outra coisa, eu ia transbordar em litros de choro. Então eu sabia que essas diretrizes iriam nos deixar bem claro do que não fazer. Passou-se 9 meses e 9 dias sem se falar. Eu chegava numa roda, ela estava naquela roda, ela virava e saía. Era uma comunhão no final da reunião, vamos na casa do fulano tal. Eu perguntava, ela vai estar lá, ela vai estar lá. Não ia. Parece radical, né? Parece que é uma coisa, para que tanto isso? Para que essa medida? Mas foi uma medida que salvou a minha vida também. Porque por uma parcela, esse relacionamento tomava um lugar importante, que era do Senhor. Então, muitas vezes, essa peça que foi feita, o molde perfeito para ser encaixado, existem outras peças pequenas no caminho que não deixam esse molde ser perfeito. E muitas vezes é uma mentira, tu acostumou a tu viver tua vida mentindo, falando uma meia-verdade. Muitas vezes é problemas financeiros que tu carrega desde os teus pais, uma herança de mentira, de não saber administrar as coisas, não saber administrar a tua casa. Enfim, são tantos pecados que a gente pode lidar caminhando com Deus, que se a gente não identifica, não limpa, esse molde parece que nunca encaixa. E ela saindo parte do meu coração estando 100% disponível só para Deus, porque ao meu ver eu perdi tudo, o Senhor fez grandes coisas. Nesses 9 meses, 9 dias foram dias incríveis onde eu pude chegar na presença de Deus, falar com o Senhor, escutar a voz dEle, e eu tomei uma decisão, que foi a base dessa palavra, foi de nunca mais olhar para a presença de Deus, olhar para o meu relacionamento com Deus e deixar que ele seja abastecido por coisas externas, a não ser pela minha busca intencional na presença dele. Num dia cansado, num dia que eu não quero, num dia que eu preciso, num dia que talvez os pássaros estejam cantando mais lindo, as flores estão com cheiros e mais belas, no dia bom, no dia ruim. Eu tomei uma decisão de buscar a presença de Deus e sair dali só se o Senhor falasse comigo e me transformasse. E foi maravilhoso, porque nessa decisão eu falei para o Senhor assim, Senhor, com essa decisão, todo o meu movimento da minha vida, eu quero olhar para Ti e eu quero um sinal Teu. Eu ouvi uma palavra do meu irmão que falava assim, um missionário, quando decide ir para um outro país, e ele está com R$0 no bolso, ele vai feliz, porque talvez lá ele vai ganhar um pouco mais, talvez lá ele vai ganhar um propósito, talvez lá ele vai. Agora, quando o cara tem muito dinheiro no bolso, e Deus diz assim, ó, abandona tudo que tu tem e vai, e ele vai, esse cara pode desabar o mundo, mas ele continua firme lá. Agora, quando o outro vai sem perspectiva nenhuma, né, chega lá, pode bater o primeiro vento, ele volta. Então eu quis, na presença de Deus, ser o cara que, se não tenho nada, ou se tenho tudo, pode bater todos os ventos, a minha segurança está no Senhor. E essa segurança, ela só resolve se eu conheço a luz da palavra dEle. Se a palavra veio através de uma outra palavra, muitas vezes ela pode estar abafada no meu coração. E eu decidi isso naqueles 9 meses e 9 dias, de não me movimentar se não tivesse uma palavra de Deus. Passou esse tempo, eu estava ali com meus 19 anos, pronto para começar um relacionamento. Já trabalhava, já estava estudando. E aí eu falei, Senhor Deus, estou voltando ao relacionamento com ela, a ser amigo dela. E aí teve um acampamento da igreja, onde foram todos os jovens, nós não tínhamos idade para ir, e os nossos amigos, que tinham a mesma idade, foram para servir. Os jovens na parte de limpeza, alimentação, e ficaram só 4 de nós em Porto Alegre. Então nós fomos para o parcão ali, fomos tomar um chimarrão, conversar, e aí tomamos a decisão, vamos lá para casa dos meus pais, lá comer uma coisa, e ela falou assim, vamos. E eu assim, o que está acontecendo? Deu de cabeça, né? O que aconteceu? E ela foi comigo, com os amigos,
E a partir daquela noite a gente voltou a se falar. Eu tomei a decisão e falei, Senhor, se eu voltar a ser amigo dela de verdade, é para casar. Eu não quero ser amigo naquela intensidade que eu tinha antes, de conhecer ela, de estar feliz, né, queimar meu coração por dentro. Eu não quero mais defraudar, eu quero assim, Senhor, só ser um amigo como mais um ou casamento. Então, Senhor Deus, Tu vai, no final do ano, me dar uma clareza definitiva desse assunto. Tinha praticamente 2 meses para o final do ano. Eu olhei para a palavra e vi que os homens da Bíblia era tudo assim, para me movimentar para um lugar, Deus fazia isso, fazia aquilo, fazia sinais, fazia curas, maravilhas. Eu falei assim, se é o mesmo Deus da palavra, Ele tem que fazer isso comigo. Eu quero ver isso. E aí eu tomei uma decisão prática, falei, Senhor Deus, seguinte, se ela é a mulher da minha vida, nós vamos passar a virada do ano juntos, nós vamos ver o nascer do sol juntos, e eu vou ter certeza no meu coração que ela é minha esposa. Depois disso, eu vou falar para meus pais, eles vão ter paz no coração, e eles vão dizer assim, é ela, e aí, os próximos capítulos, tu vai me falar o que vai acontecer. Chegou na semana da virada, ela fala para mim assim, tu nem sabe. Eu, ai, o quê? Eu não vou esse ano. Daí eu, pai, eu posso fazer uma retífica ali no meu contrato? Não, eu não vou ir, porque meus pais vão para uma outra praia. Daí eu falei, misericórdia, mas que ideia que eu tive. Tentei negociar com Deus, eu confesso. Mas eu tinha clareza que eu tinha colocado aquilo como um passo de fé. E eu me lembro que eu fui para a praia, e a média nossa que ia para essa praia eram de 200 a 300 jovens. Todo mundo pegava casas em lugares diferentes, ou um acampamento que tinha ali perto. E nós ficava 4 dias sempre na praia, depois ia na casa de um, louvor na casa de outro, sempre 1000 cachorro-quente, aquela loucura toda. E eu cheguei lá no dia da virada, porque eu trabalhei até o dia da virada. Cheguei lá, não vi ela. Entrei para surfar no mar com mais uns 30 cabeças lá. Quando eu volto no mar, ela está jogando vôlei na beira da praia, minhas perninhas chegaram a fazer assim, né? Ô, Senhor, toca! E aí, cheguei ali, daí fiquei na volta assim, o cara, o que aconteceu, né? Ela sai do vôlei e fala assim, tu nem sabe o que aconteceu. Deu, ai, me conta. Meus pais estavam indo para a praia e eles falaram assim, filha, por que tu não passa a virada do ano com... Que abençoado esses pais, né? Por que tu não passa a virada do ano com os teus amigos já, que vai ter casa lá e tal? Daí ela falou assim, sério? Não, eu vou. Tá bom, a gente te leva. Daí dirigiram 1h30 para largar ela lá. E aí ela foi, mas tinha missão da virada do ano. Os nossos amigos sempre foram mais velhos, 1 ou 2 anos na frente. E naquele ano foi o ano do vestibular, onde todos os amigos estavam fazendo. E aí um dos amigos teve uma ideia maravilhosa, porque a gente passava as viradas acordado. Falava assim, pessoal, já que vai ter vestibular, eu vou dormir, deu outro, eu vou dormir, deu outro, eu vou dormir. Não vou ver o nascer do sol. E eu comecei assim, tudo, o mais difícil agora, né? O mais fácil vou entregar os tacos. E aí, todos os nossos amigos, literalmente, uns 10 ali, foram dormir. E os irmãos que congregavam com a gente em Canoas, abençoados são eles, não iam, porque eram mais novos, e decidiram ficar no refeitório jogando os joguinhos de tabuleiro lá. E ela vira e fala assim, vamos ficar acordado, né? Eu falei, tu tá acertando todas. Vamos, claro, essa noite é uma criança, né? Eu cheio de planos. E eu só, pai, vamos lá, né? Mas não pode chover, porque daí vocês não forem para a beira da praia, também não rola, né? E aí a gente ficou jogando, daí um dos irmãos ali, o Léo, eu falei assim, pessoal, já vai ser o nascer do sol, vamos lá na beira da praia. Daí, Glória! No meio desse caminho, eram uns 3 quilômetros, eu comecei a chorar. E ela só me olhava assim, aqui, né? Parece que nunca viu o sol, né? E eu comecei a chorar porque eu experimentei algo muito simples e prático, de ouvir a voz de Deus de uma direção, não negociar numa decisão e permanecer naquilo. Cara, eu parei e pensei assim, Senhora, se tu faz isso, eu quero para tudo. Não é que eu não vou mais errar, mas é que a chance de eu me enganar a mim mesmo com as minhas vontades vão diminuir para 0 ponto alguma coisa. Se eu conversar contigo, tu me mostrar a direção para onde eu ir, eu vou levar minha família para o lugar que tu quer que eu leve. Eu lembro que meu coração assim, se encheu de alegria, de choro, de tudo. Sentei na beira da praia, e aí ela sentou lá na areia, e aí a gente estava junto conversando com os irmãos, ela virou e falou assim,
só para dizer que tu é o meu melhor amigo. E eu, ai, papai, oh, coisa linda, parece um filme. Daí eu falei assim, tu também é. Mas eu fui mais seco, assim, para não mostrar muita emoção. Senão eu chorava, eu sou muito emotivo. E aí aconteceu isso, cheguei para meus pais, no outro dia, quando voltei para casa, falei, pai, mãe, nem isso aconteceu. Aquilo que acontece com Isaac, com Noé, com Jacó, com todo mundo da Bíblia, aconteceu comigo. Eu botei uma palavra de Deus, Deus fez isso, aquilo. E meus pais só olhando, mergulhou nas águas do batismo e foi transformado, né, mesmo. E aí meus pais falaram, não, nós vamos orar para ver se ela é mulher de Deus. E aí quando eles falaram isso, eu senti, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses agora, né, de banho-maria. E aí passou uma semana, meu pai volta, olha, nós temos Paz, que é ela, tu tem que falar com o pai dela antes. Aí parece videogame, né? Cada vez vai para uma fase mais difícil. E aí misericórdia, Senhor, mas eu sabia que isso ia acontecer. Eu me lembro que eu trabalhava na Walmart, eu estudava de noite administração na PUC, e eu tinha horário do meio-dia para dormir. E eu fui um dos primeiros caras que lançou uma moda lá, que depois a chefia tirou, que era virar o carrinho de lado de compras no fundo da Walmart para dormir. Então, tu chegava atrás da empresa, tinha um monte de carrinho tombado de lado, os caras tudo deitados, assim, a cabeça não seria aberta, dormindo. Porque ficava cansado o dia e era horário de descansar. Eu me lembro que eu estava sentado nesse carrinho e eu falei, cara, eu tenho que ligar para ele. E uma coisa minha que eu aprendi desde pequeno é ser prático. Cara, tem que resolver, vamos fazer agora, senão eu vou esquecer. Eu peguei e aí fui ligar para ele para dizer que eu queria conversar com o meu sogro, com a minha sogra. Futuro, né? Não falei isso? E sem querer eu apertei no botão de ligar. E eu tô testando como falar. E eu tô assim, oi. Não, esse é muito, não sou eu, né? E aí, né? Gurizão, né? Opa. E aí, que sogro, mas ele, opa, alô? Daí eu, opa, tudo. Ai, eu errei tudo, né? Eu falei, não, eu queria saber se eu poderia estar contigo, com a Raquel, para conversar. Dele, que dia? Não, mas assim, o negócio é direto e reto. Não, pode ser na sexta, e que horas? Calma, meu. Umas 19 e tal. Beleza, marcou. Naquele dia a gente estava com os jovens, fomos de ônibus lá para uma comunhão, e aí no meio de uma parada eu decido, né, sair e descer, e todo mundo, né, me olhando, por que eu saí antes. Fui para casa dos meus pais, tinha recém completado 18, estava aprendendo a dirigir, né, 18 anos e meio. E aí, pela segunda vez, eu estaciono na frente e eu cheguei meia hora antes, tão nervoso que eu estava. E eu comecei a gesticular comigo como eu ia conversar com eles dentro do carro. E quando eu olho para o portão, está o meu sogro assim, com a chave me olhando assim. Tipo, esse guri é retardado, né, cara? Tá falando sozinho. E eu ali, né, boa noite. Pensando o que ia acontecer. Fui lá, subimos o elevador, parecia que tinha 1000 andares, né? Cheguei, agora não, depois eu soube que eu passei pelo corredor e ele passou atrás de um dos quadros que ele colocou uma câmera e ele apertou para gravar, né? Escondido. Olha, o nível, o cara é da FBI. Ele filmou. Robert De Niro, tipo esse. E aí ele filmou escondido. E aí eu sentei e falei assim, olha, eu cheguei até aqui, quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu contei tudo, contei os erros, contei o que Deus fez, contei os milagres. E eu tinha uma esperança que seria durante o ano, mas eu não sabia quando iria ser. E meu sogro, curto e grosso, né, falou assim, olha, nós te temos como um filho, nós gostamos de ti, nós sabemos que ela gosta de ti. Não! Cara, até aquele momento eu tinha dúvida, né? Não podia falar. Levei 19 anos. Não, gostava desde os 13, eu acho. E aí levei todo aquele tempo para ouvir dele que ela gostava de mim. Meu Deus, dentro do meu coração parecia o Ano Novo da Globo, né? Hoje é a festa, explodindo ali. Uau! Né? E a minha sogra dela, a gente te ama, né? Toda cremosa, né? E aí eu quero assim saber se tu já quer falar com ela essa semana. Eu falei, gente, calma o coração, né? Mas eu saí dali assim, muito feliz, porque eu estava vendo que os passos que eu estava dando, que eram passos de fé, eles estavam lá no início, sendo forjados por uma decisão de ouvir a voz de Deus e não querer sair dessa decisão.
E aí aconteceu, passou o tempo, a gente foi para a praia, eu me declarei para ela, dei uma outra história longa, não é dessa noite, mas aquilo ali me encheu de alegria. Passou o tempo, veio a Hillsong United aqui tocar no Gigantinho, e eu me lembro que naquela época eu me sentia que eu era o Kinder Ovo ainda, não gostava das músicas dos brancos. Meus amigos me convidaram para ir, eu falei, esses roqueiros aí, o que é? Cheguei lá no show, cara, fiquei de queixo caído quando o pastor de jovens pega o microfone e fala o que é a causa que eles têm a música e que cruza o mundo todo, por quê? Eu sei que eu saí de lá falando assim, cara, não tem R$1 no bolso, mas eu vou ter que ir para esse país aí. Eu vou ter que aprender o que eles fazem, eu quero ouvir. E eu me lembro que o Senhor começou a abrir as portas de trabalho, de coisas que eu não esperava. E aí eu consegui comprar uma passagem para fazer o seminário. Era para ser 1 ano, fiquei 2 anos. E aí vem um ponto muito importante, porque o meu relacionamento dela estava 2 anos já presencial e se tornou 2 anos EAD. Então a gente tinha que, no meio de tudo isso, saber lidar com o sentimento à distância. Eu, jovem, com meus 21 anos, no outro país, estudando numa escola com mais de 1.000 alunos de vários países. Nesse meio tempo, eu compartilhando casa com pessoas que eram cristãs e outros que tinham recém se convertido. Então não era garantido também a minha fé, a minha permanência, ia depender totalmente de mim. Mas eu me lembro de uma situação lá que eu comecei a falar, Senhor, esses marcos que tu deu na minha vida, do meu relacionamento, eu quero eles acompanhando em todas as etapas da minha vida, eu quero que meus amigos que estão na minha volta experimentem o quão bom é depender de Ti. Não é só um desejo, acordar, eu quero casar. Senhor, eu quero casar com a pessoa certa. Eu quero esperar o tempo que Tu tens para mim. Eu quero olhar para o lado e saber que, no meu lado, eu estou caminhando com homens e mulheres que talvez não tenham nem o meu estilo de roupa, de esporte, de coisas que eu gosto para fazer, mas são os meus amigos que buscam a Tua presença de verdade, que Te amam, e que se eu estou errado, eles vão apontar para mim o caminho da luz. Eu quero viver e eu quero que as pessoas tenham essa mesma intenção. Me ajuda a transbordar dessa maneira. E eu estava com um colega da Suíça, ele era de uma igreja totalmente tradicional. Lá não se levanta a mão, lá não tem nada do Espírito Santo. Totalmente tradicional, tem o inário, o louvor está ali, numa capelinha, coisa mais linda, num alto de uma montanha, assim, na Suíça. Ele cresceu lá, os avós congregavam lá, e ele cai na Hillsong, nada a ver. Eu sou o colega dele de quarto, e aí a gente compartilhando ideias, eu observo que num dia a gente vai para a praia, e ele não tira uma roupa que é comprida assim. Eu, um pouquinho mais pentecostal, já de noite já falei, hoje a gente foi na praia lá, tu não passou um protetor, o que houve, né? Tu ficou cara, eu tenho um problema na minha pele, vou te contar. Desde criança, toda vez que eu saio, vou para a praia, coisa assim, eu nunca tiro. Ele tirou o casaco dele, assim, tomado de ferida, de manchas, mas com um tipo pus. E ele falou, cara, isso aí, minha vida inteira foi assim. Eu não gosto de mostrar isso, eu sofri bullying no colégio. E eu já, pentecostal, vou tocar-lhe a mão aqui, vai ser hoje. E eu falei, cara, te lembra da palavra da semana passada sobre fé, Comecei a ministrar naquela noite, orei por ele, falei, Senhor vai te curar, meu irmão, tem que ter fé, vem de Ti isso. E eu contei um pouco mais a minha história sobre os marcos que Deus foi fazendo na minha vida. E fomos dormir, 7 da manhã, esse cara pula na minha cama, começa a me chutar, acorda, o que aconteceu? Eu achei que eu estava no Brasil por algum momento, estão nos roubando, o que está acontecendo? Eu estou na Austrália, no máximo é um escorpião, uma cobra, algum bicho vai nos matar. O canguru vai entrar, vai dar uma coisa. E ele, cara, eu não tenho mais nada. Tirou. Não tinha mais nenhuma mancha. E eu fiquei assim, confesso para vocês que, ao mesmo tempo que meu coração se encheu de alegria, encheu de fé, encheu de um desespero santo, assim, de assim, Senhor, Tu realmente cura. Que loucura! Eu estou aqui há 20 anos, Há 20 anos, não. Eu estou aqui com meus 20 anos, cresci no lar cristão, eu vi curas, vi sinais, mas sempre dos outros. Tu tá aqui dentro mesmo, cara. Não, eu quero mais. Não, nós temos que sair para a rua. Eu me lembro que eu estava lá, e o outro milagre que eu precisava era sentar com a minha namorada e dizer que eu ia ficar o 2º ano. Porque o plano era 1.
E eu me lembro de eu sentar com ela no Skype, e eu orei assim, e falei, Senhor, convence ela antes de me convencer, né? Porque não sei se ela vai querer permanecer nesse relacionamento. E aí eu sei, quando eu sentei, ela me olhou no olho e falou assim, tu vai ficar mais um ano? Eu falei, o Senhor revela, né? Eu falei, eu vou ficar mais um ano. E ali foi um momento difícil no nosso relacionamento, pela distância, pelo trabalho, pelo fuso horário. Eu tinha uns 4 empregos, acho que eu dormia umas 3 horas por noite. Era garçom, era jornaleiro, fazia eventos, tudo para ter experiência, né? Mas ao mesmo tempo juntar os pila que precisava. E eu lembro quando eu voltei para cá, eu voltei com uma missão clara e eu pedi para Deus, Senhor, tudo que eu quero é viver para Ti. Eu não sei qual vai ser a minha profissão, mas eu quero muito viver na Tua presença, eu quero arder os meus dias por causa do reino dos jovens. Então, eis-me aqui. E um amigo meu me convidou para ser pastor numa igreja em Seattle, de jovens. E quando ele me convidou, era a terra do café, né? Eu já era louco por café lá que surgiu o Starbucks. Eu falei assim, cara, eu fiquei na dúvida. E a dúvida, falta de fé, falta de crer, mas não achando que eu não era capaz, mas achando que não era para mim naquele momento. Que muito a gente aprende crescendo na igreja e que na multidão dos conselheiros a sabedoria. Isso para sempre. Não é quando tu fica velho que tu tem todos os conselhos. É aí que tu precisa de mais conselho também. E eu me lembro de chegar para o meu pai, chegar para líderes da minha volta, perguntar, e todos eles deixarem para eu ver sondar meu coração. Não tive paz. Retornei para esse meu amigo e falei, cara, parece que a oportunidade estava sendo nas minhas mãos. Assim, ó. Adoraria morar em outro país, falar numa língua diferente, ter uma nova cultura, um desafio, vivendo para o reino, mas não é o meu momento. Saí dali e a primeira porta que se abriu, vender shampoo. Eu, Senhor, calma aí, tomo banho, né? Uso sabonete no meu cabelo, agora vou ter que saber de coloração, tenho que saber vender para dono de salão de beleza. Aos olhos humanos e talvez num olhar LinkedIn profissional, eu estaria retrocedendo. Mas eu entrei naquela empresa e fiquei 8 anos até abrir o café. Mas eu me lembro numa clareza muito séria assim de Deus dizendo assim, ó, se tu vai para esse lugar, tu vai para esse lugar para ser um trabalhador de Deus, não para ser alguém que trabalha, que diz que é de Deus. Eu aprendi muito nesse lugar, fui lapidado. E em determinado momento eu estava trabalhando, já estava atendendo, vendendo, eu vendia para as estéticas na rua. Chegou o momento que eu me cansei, falei assim, Deus, eu estou cansado desse trabalho, eu não aguento mais em estética. Eu conhecia todas as estéticas de Porto Alegre. Eu quero uma outra coisa, mas eu sei que meu tempo é aqui. E aí surgiu uma vaga dentro desse emprego, onde era vendas para o exterior. E eu, assim, tem uma coisa que eu odeio, é documento. Eu não nasci para ser advogado, eu não nasci para ficar lendo. Eu amo ler a palavra, livros, mas ler documento, ficar em cima de papelada, não é comigo. E aí tinha muito disso nesse trabalho, e essa menina saiu. Eu falei, ó, fala inglês, estou aqui disponível. E meu chefe, cara, vai tu mesmo. Entrei nessa vaga, eu já tinha 3 para 4 anos do trabalho, né? Comecei a vender para fora do Brasil. E aí eu comecei a viajar para fora, começou a ter algumas oportunidades dentro disso, e despertou lá dentro de mim essa parte da criatividade. E eu olhei assim num dia e vi assim que eu poderia tudo aquilo que eu estava aprendendo, colocar em prática, numa empresa, em algum lugar. Mas eu sabia que o meu tempo, o meu celeiro era aquele lugar ali. Numa das viagens que eu fui para fora, para a França, eu vi o mundo da barbearia lá. E lá estava assim, algo tão normal, que parecia que eu estava em um filme. Eu lembro de caminhar numa rua, estava visitando um cliente, e estava um senhor assim, dentro de uma ruazinha, com uma cartola, assim, um terno transpassado, um jazz tocando, e ele cortando o cabelo, e eu olhei aquilo ali, cara, eu estou num filme, cara, o que é isso aqui? Daí eu entrei, né, todo curioso, e tinha mais senhores cortando o cabelo, aquela barbearia tinha mais de 150 anos, e o jazz, aquela coisa assim, eu falei, cara, isso aí é o lugar que o cara nasceu para estar, né?
Olha isso aí, cara. Eu voltei com essa ideia da barbearia, não tinha ainda aqui. Sentei com meus chefes tinham acabado de voltar dos Estados Unidos, e eles viram que o produto de cabelo masculino estava em alta, e aqui no Brasil ainda não tinha. E aí nós unimos as forças e decidimos criar a primeira barbearia. No meio de tudo isso aí, eu falei, Senhor, aqueles marcos que me perseguem, eu quero que continuem perseguindo. Se é para eu sair dessa vaga e ir para outra, me mostra. Deus começou a falar comigo e me mostrou que todos os salões que eu andei, os barbeiros, os cabeleireiros na época, né, que eu conheci, seriam futuros barbeiros, e que eu já falei de Jesus, já havia falado de Jesus para eles, mas eram amigos e pessoas que iam confiar nesse projeto. Quando eu apresentei para eles, a gente formou os primeiros 4 cabeleireiros que se tornaram barbeiros, e aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Dentro de lá existia uma máquina de café, porque foi uma coisa que eu conversei com eles, falei, cara, para mim, essa experiência de atender, de servir, ela é nobre, ela está na palavra. Se a gente fizer isso, tiver um café no fundo, ia ser muito especial. Isso aí era 2012. Meu chefe diz assim, cara, se tu encabeçar esse projeto, vai firme. Peguei e colocamos ali a cafeteria com latte art, com desenho. Um amigo meu veio da Austrália morar aqui para fazer isso também. E a gente começou a desenvolver esse trabalho. A gente percebeu que as portas foram se abrindo, a cidade foi conhecendo, já tinha 15 lojas. Mas no meu coração ainda tinha aquele anseio, aquele desejo de sentar na mesa, tomar um café, servir, conhecer os clientes. E eu pedi para o Senhor uma luz, né, uma direção daquilo que fazer. É muito bom quando a gente pode compartilhar frustrações, alegrias com uma pessoa do lado, com a nossa esposa, e ela sempre apontar a palavra. Não uma opinião própria, não uma opinião com base na minha habilidade, num talento, mas assim, o que a palavra nos diz? Vamos orar? E isso sempre norteou o nosso relacionamento. E no meio disso, o Senhor começou a trazer essa ideia da cafeteria, mas eu não tinha certeza. Eu precisava de algumas convicções, e uma delas era financeiro. Eu tinha comprado um apartamento, financiado ele a perder de vista, e eu botei assim diante de Deus, falei, Senhor, se esse apartamento vai impulsionar a gente a construir uma parte daquilo que a gente precisa construir, nós vamos vender ele em uma semana. Meio ousado, né? Fechou uma semana, eu postei apenas no meu Instagram, WhatsApp, um irmão da igreja falou, eu quero comprar ele, mas eu só compro se tiver alguém para alugar. E nisso eu falei, olha, ontem veio um jovem falando que alugaria. Se tu comprar, ele vai alugar. E ele falou, então fechou o negócio. E ali eu já vi mais um marco de Deus. Falei, Senhor, então realmente eu vou botar tudo que tem para construir isso. Quando começou a se levantar o prédio da nossa sede, eu ainda tinha muitas incertezas no meu coração. Eu estava com 29 para 30 anos, já estava com 2 filhos. E eu pensei, na outra empresa, eu ainda estava lá, porque ela estava em construção, um prédio, eu estava na outra empresa. Eu tenho uma estabilidade, porque o meu chefe e a empresa já está grande e tal. Será que eu aposto tudo isso aí? Eu me lembro que eu falei assim, Senhor Deus, quando eu sentar com meus chefes, eu vou sentir paz e eles vão falar para mim que se tudo der errado eu posso voltar. Meu chefe falou exatamente isso. Falou, tu está saindo, eu sei, mas eu quero te dizer que se tudo der errado, tu tem uma porta aberta aqui para trabalhar conosco de novo. Me deu um pouco mais de fé, mas não era a fé que eu precisava, não era esse tipo, isso era um incentivo praticamente. Determinada noite, me liga lá da Noruega um pastor que congregava com a gente e foi enviado para lá, no fuso horário dele, e diz assim, olha, eu quero te trazer uma palavra, eu te vi num prédio, nós estávamos caminhando na rua, e sai um rapaz para falar contigo, tu atende, tu entra nesse prédio, e depois tu sai e a gente continua caminhando nessa rua. Então, não sei se Deus tem para ti um negócio, um hotel, não sei o que é, mas eu quero te dizer que continua com fé. Ele não sabia nada desse projeto. Ninguém podia saber, porque era só eu e meu sogro, e os meus chefes ainda eu ia conversar com eles. Mas, quando foi para a parte da construção, eu esqueci totalmente essa palavra,
porque ele me contou de madrugada, então minha cabeça deu um nó. Eu saio para o prédio e olho de frente para o prédio, porque eles estavam instalando as aberturas, eu me lembrei da palavra. E aí eu voltei para ele e falei assim, eu liguei para ele de novo, ele falou, não, é isso mesmo, é isso aí que eu estou vendo. Então foi mais um marco de Deus para me mostrar que quando nós decidimos colocar o nosso trem no trilho, mesmo as pessoas num outro país, num outro lado, vão ouvir da voz de Deus e vão trazer uma direção para a tua vida. É como se tu tivesse caminhando com muita dor de cabeça, ou melhor, com uma dor de dente horrível. Eu acho que quem já teve dor de dente que se lembra. E tu ganha uma passagem para os Bahamas. Tu fala assim, não, que legal, maravilhosa a passagem para os Bahamas, mas eu estou com uma dor de dente, não adianta eu parar lá com o meu dente destruído. O que eu quero é alguém que resolva meu dente. Outra hora me vem a passagem. Muitas vezes com Deus a gente tem um destino maravilhoso, mas a gente não resolve o nosso problema atual. A gente não resolve aquilo que está nos impedindo de ouvir a voz de Deus, de dar o próximo passo. E eu concluo com uma palavra de Gideão, que foi um homem que, olhando para ele mesmo, ele enxergou que existiam muitas debilidades na vida dele. Ele era o mais fraco da família, a família dele era a mais carente. E, apesar de tantas coisas acontecendo na vida de Gideão, os midianitas vinham constantemente atacar a casa dele, constantemente atacar o estoque da vida dele. E tudo que ele guardava, ele perdia. Então imagina tu viver a tua vida inteira trabalhando, vai no mercadinho, compra, faz o teu estoque, tu acorda de manhã, tu não tem mais nada. Constantemente, constantemente. Como estaria a tua fé? E na palavra, eu não vou entrar tanto nesse assunto porque é uma história muito densa. Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Quando o Senhor fala essa palavra, Gideão toma ela para si e o Senhor transforma a vida da família dele. Muitas vezes a gente espera essa palavra vir. A gente chega com uma expectativa que hoje eu vou receber uma palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa muito clara essa noite, meus irmãos. Nós precisamos orar como se só Deus respondesse a nossa oração. Nós não devemos orar como se a oração fosse respondida pelo nosso pastor, pelo nosso irmão, por alguém que congrega aqui há anos, com expectativa que alguém vai trazer uma palavra que vai salvar a minha vida. Essas palavras nos curam, nos libertam, mas a palavra de transformação vem do Senhor. Por quê? Porque quando Ele fala e fala para ti, tu nunca mais esquece. Toda vez que eu tomo uma decisão hoje, sábia ou uma decisão que não foi sábia, eu consulto o Senhor. E consulto o meu coração à luz da palavra para saber se ele está sendo enganado ou não. E eu, ano passado, tomei atitudes que foram enganosas. Isso faz eu ser um homem não espiritual? Não. Me faz ser um homem, um mero mortal? Com certeza. Mas eu querer buscar a palavra, pedindo intenção do Senhor para cada mover da minha vida, me faz ter certeza que eu caminho com o olhar de alguém que é apaixonado. Alguém que é apaixonado, todos os dias procura conversar com essa pessoa. Ela não fica uma semana sem falar. Se ela fica uma semana sem falar, qual que é a primeira conversa que eles têm de novo? Tá tudo bem contigo? Imagina se Jesus viesse conosco para tá tudo bem contigo toda vez que a gente deixa de buscar a sua presença. Então é um despertar, meus irmãos, esse início de ano, para que o mesmo Deus que sustentou tantos homens na palavra, que tem sustentado os nossos pais, os nossos líderes, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E no início da reunião, o Senhor me falou de 3 pessoas que estão aqui essa noite. 2 homens e uma mulher, que vieram até aqui. E eu queria te trazer uma palavra de esperança. Eu não sei quem vocês são, mas eu fiquei orando ali, e o Senhor queimando meu coração, e as canções foram confirmando isso. Mas uma dessas pessoas é um homem que está completamente com a sua vida enrolada, em vários aspectos da vida. Ele olha para os 2 lados, parece que é um ninho de cabos que não tem fim. E o Senhor me deu essa clareza desse chumaço de cabo. E o Senhor quer te falar, meu irmão, que o Senhor, Ele tem o maior prazer de essa noite limpar a tua vida.
organizar a tua casa, organizar teu coração, direcionar a tua vida. Não é para tu hesitar. Tu está na presença de Deus. Ele quer que tu pare de negociar com Ele. Eu te apresento na frente dEle, assim como eu apresentei há 20 anos atrás praticamente. Desarmado. A outra pessoa, essa menina, já tentou tirar a vida algumas vezes. É estranho falar isso. E talvez num dia como num século atual já é algo normal. Mas eu quero te dizer que no Senhor há as palavras de vida eterna. Então, se tu veio essa noite até aqui, desiste de ficar lutando contra o Senhor também. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele te cura, Ele te limpa. A tua paternidade está em Cristo. As tuas frustrações aconteceram, elas acontecem, mas o Senhor fala que aqueles que esperam no Senhor são como águias que voam e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o nosso Deus. Hoje é um dia de libertação para ti, minha irmã. E para esse outro jovem, tu há anos vem na congregação, a tua vida está ok até aos olhos do homem, mas tu não ama Jesus de todo o teu coração. Em fato, que para os olhos do Senhor tu é morno, está em cima do muro. O Senhor te quer completamente para Ele. É como se tu chegasse num lago e tu molhasse só as canelas no auge do verão, e tu pode mergulhar profundo e se refrescar. O Senhor te quer mergulhado na presença dEle, não só nas canelas, mergulhando para se refrescar, esse bálsamo. Essas 3 pessoas que estão aqui, não precisa levantar, não precisa de nenhuma exposição, tu sabe no teu coração, mas não sai essa noite sem acertar a tua vida. O mesmo Deus que permitiu eu ter uma família com esses filhos e uma esposa, que vai me sustentar em guiar cada um desses pequenos para a presença dEle, que é o meu maior objetivo. Não é empresa, não é meu trabalho, não é a minha carreira, não é bens materiais, nada disso importa. O meu desejo como pai é apresentar meus filhos na presença do Senhor, santos, puros, limpos. Quando chegarmos ao céu, essa será a nossa pergunta. O Senhor vai me perguntar: tu apresentou a tua esposa santa, limpa na minha presença? Os teus filhos conheceram a palavra? Ele não pergunta quanto tu tem no banco, se tu tem carro, tu não tem. Não pergunta nada disso. Isso tudo passa. Eu acredito que, como eu, muitos cansaram de correr pelo vento. Se tem um desejo ardente no nosso coração, meus irmãos, e que ele aumenta, por mais que tenhamos 50 anos de caminhada com Deus e pastoreio, é a presença de Deus. E quando nós chegamos à presença de Deus, existe uma garantia que nós não voltamos de mão vazia. A palavra diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A palavra fala que Ele é o bom pastor. Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para de pensar que é o pastor do teu colega do lado da reunião. É o teu pastor. O teu pastor te pega no colo, caminha contigo, passa no meio dos espinhos, atravessa a montanha, te coloca no lugar do rebanho. Esse é o teu pastor. Quero animar vocês essa noite. Enquanto oramos, se alguém se identifica, quiser oração, eu não sei qual a dinâmica, mas eu quero aproveitar que tem pastor aqui, tem outro irmão, cheio de Jesus, o Felipe, eu também adoraria orar por vocês, mas se algum de vocês essa noite se identifica que o tanque está pela metade e quer sair daqui com um tanque cheio da presença de Jesus, te convido a vir aqui na frente e receber essa oração. E essa oração vai encher teu coração de fé, não para tu buscar uma próxima reunião para ser cheio do Espírito,
mas para sair daqui, sabendo que é o Espírito Santo que te enche da palavra, da presença dEle. A promessa é essa, que nos achegarmos à presença de Deus, vamos experimentar das suas delícias perpetuamente. Essas delícias na presença de Deus estão aqui, disponíveis nas nossas mãos. Independente da tua jornada, o Senhor tem isso para ti essa noite. Enquanto cantamos, nós vamos orando por vocês, e o Senhor vai preenchendo o coração de vocês da presença dEle, em nome de Jesus. O convite está feito, venha. O convite está feito, venha. Venha, nós queremos orar contigo, venha, pode vir aqui. Você tem esse desespero pela presença do Senhor, venha. Há uma doçura do Senhor aqui nessa noite, há uma presença dEle, doce, amável, meiga, simpática, agradável do Senhor. Não demore, venha, venha. Venha, venha. Todo que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Vem e beba. Vem e beba. Você que está no teu lugar, feche teus olhos em oração. Nós vamos estar aqui orando junto com esses irmãos. Se você ainda está no teu lugar e quer estar com estes aqui, vem e beba. Vem e beba. Vem e beba. De graça. Ninguém está te cobrando nada para vir à frente. Ninguém está pedindo que você pague algo por essa oração. Talvez você já foi a algum lugar que para você receber algo tinha que pagar. Em alguma casa, em algum lugar de outra religião, de outros lugares que você procurou. Aqui não. Aqui é de graça. Beba da água da vida, venha. Enquanto o ministério de louvor ministra, canta, nós vamos orando juntos. Nossos irmãos, intercessão, líderes, por favor. Temos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que precisam beber desta água. Vem e beba. Vem e beba de graça da